Bom, nesse slide nós vemos como se dá o ciclo de vida do BPM, como que ele se enquadra, ele interage dentro da gestão estratégica da empresa, né? Gestão de processos tem a finalidade de melhorar a performance, de melhorar a eficácia, melhorar a eficiência e, portanto, está dentro de um contexto de gestão estratégica organizacional. Tanto é que você tem aí os elementos da administração estratégica, né? A definição das crenças, dos valores, da liderança, da cultura, principalmente, né? Que são elementos estratégicos, né? Que são definidos no planejamento estratégico. E dentro desse contexto, você tem os processos, né? E esses processos eles estão alinhados com o planejamento estratégico, né? Então, o processo de planejamento estratégico, então a definição das ações da empresa, que pode orientar para melhoria de produto, inovação, né? Desenvolvimento de novos produtos, né? Então, enfim, vai ser definido lá no planejamento estratégico da empresa. Depois, análise de processos de negócio, como que esses processos estão sendo feitos, estão medindo, avaliando a eficiência e a eficácia, né? Lembrando, eficiência, estão verificando dentro dessa análise como que está sendo a produtividade, como que pode melhorar a produtividade, como que os processos podem melhorar a produtividade e a eficácia, como que os processos, né, uma vez sendo redefinidos, podem melhorar a qualidade do produto, né, ou da oferta do serviço, né? Depois, o desenho e modelagem de processos de negócio. Então, fazer aí o fluxograma, indicar como que deve ser. Em seguida, a implementação do processo, né? Colocar em prática, colocar no dia a dia o novo processo. O monitoramento e controle do processo. Então, aquele exemplo que nós falamos, né? Mensurar, acompanhar, comparar. E depois o refinamento do processo, que pode ser a partir de redefinição de ações. Tá? Então, esse slide ele ilustra bem aquilo que nós falamos do que se refere aos objetivos da gestão de processos. Tá? Então, aí aqui nos próximos slides, estou falando, né, exatamente sobre aquilo que eu falei: planejamento de estratégia, análise de processo de negócio, né, verificando aonde que tem um gap, né, ou seja, um atraso, uma discordância entre o que foi planejado e o que foi efetivamente feito, né? Depois, o desenho e modelagem do processo de negócio, né, conforme eu falei aqui, que se faz o fluxograma, né? Então está aqui já apontando isso, né? As próximas aulas a gente vai trabalhar com elaboração de fluxograma, que é importante você visualizar, ter uma representação gráfica de como funcionam os processos, para em seguida você ter um olhar mais preciso do que está acontecendo, para depois então apontar mudanças, alterações, né? E aí, né, um exemplo aqui de fluxograma. A gente vai detalhar bastante isso no tema 7, que a gente vai aprofundar esse conceito aí de fluxograma. Percebo que no fluxograma você tem aqui, né, símbolos diferentes, tá? Cada símbolo desse vai representar um tipo de operação, tá? Então a gente vai ver que dentro da simbologia do fluxograma você vai ter atividades, você vai ter avaliação, vai haver estocagem, vai haver decisões, e tudo isso é representado a partir de um símbolo, tá? Então, a simbologia do fluxograma vai ser também apresentada para vocês. Depois, a implementação do processo, né, que é colocar em prática todos os desenhos de processos novos que foram redefinidos, né? O monitoramento e controle do processo, que é acompanhar, checar, medir, mensurar, né, conforme nós já apontamos, tá? E o refinamento de processos, ou seja, o que pode ser melhorado, aperfeiçoado, né? Então,
você vai também aprendendo com a prática, né? Vendo as experiências e redefinindo os processos em função delas. Tá? Então, isso aí fecha, né, aquele ciclo que nós vimos ali do BPM, né, da gestão de processos. Agora, nós vamos aqui trabalhar os tipos de processos, né? Então, os processos, eles são representados aí em 3 tipos diferentes. Primeiro, os processos primários, né, que são chamados aí os processos essenciais, né, onde que tudo acontece, é onde que se coloca em prática as iniciativas, né, os processos da empresa. Os processos de suporte, ou seja, né, atividade meio que garante que a atividade fim, que é a atividade que são os processos primários, possam ocorrer, tá? E os processos de gerenciamento. Tá? Então, vamos ver aí. Os processos primários, então, são, conforme a gente apontou, são as atividades fins, né? É onde que vai efetivamente acontecer a função essencial da empresa, tá? Então, é ali, né, que vai acontecer a fabricação, vai acontecer o atendimento, né, se for uma empresa de call center, vai acontecer a prestação do serviço, né? Então é o processo primário. Numa fábrica é a fabricação lá de um determinado produto, tá? Esse é o processo primário. O processo de suporte são aqueles setores que vão, né, trabalhar para poder viabilizar o processo primário, para viabilizar a atividade fim. São as atividades meio, né, que envolve compra, né, é um suporte essencial. Sem o setor de compras não tem matéria-prima, né? Não sei se vocês estão percebendo, quem trabalha, eu estou acompanhando aí por meio de... não estou fazendo consultoria agora com a pandemia, mas eu estou conversando com muitos clientes, estão reclamando, né, de falta de matéria-prima que está acontecendo agora, né, muito por conta da pandemia, mas também por conta de um processo de mau planejamento de demanda. Lógico, você tinha uma ideia de que a demanda iria reduzir bastante e com isso reduziu a produção de matéria-prima e está faltando matéria-prima em alguns setores, né? Então a compra, o setor de compras é um setor de suporte essencial, né? Outro setor de suporte que pode ser essencial dependendo da empresa é o setor de TI, tecnologia da informação. Então, serviço de banco vai depender muito do setor, um suporte essencial, né? Dependendo até da situação, pode ser até considerada atividade fim, mas não é atividade de suporte, né? Porque você precisa de dar condição dos clientes poderem acessar o caixa eletrônico, acessarem, né, o aplicativo agora dos bancos, tá? Então, esse é uma atividade de suporte, né? Setor de TI, setor de RH também. Outro processo de suporte também importante. Então, cada atividade dessa de suporte vai ter processos específicos. Vão ter processos específicos, né? Então, setor de RH, você vai ter lá o setor de contratação, né? O setor de seleção, depois de treinamento, tudo isso até chegar lá na fase do profissional já não só contratado, mas também do profissional treinado, né, adaptado à organização. Tudo isso é um processo, né, que tem que ser pensado dentro do setor de RH, né? E isso é um processo de suporte. E o outro processo aí é o de gerenciamento, que envolve definir quais são as ações prioritárias da empresa, estabelecer o planejamento estratégico, definir as ações prioritárias, né? Isso é um elemento de gerenciamento. Vai gerenciar também a redefinição do marketing da organização, né? Vai buscar levantar feedback do cliente. Tudo isso envolve a questão do gerenciamento, a adaptação do produto em relação à demanda, a adaptação do produto em relação à necessidade do cliente.
Tudo isso envolve a gestão o processo de gerenciamento da organização. Então, são 3 processos, né, que basicamente têm que ser pensados dentro da organização, né? Da atividade fim, da atividade meio e da atividade de gerenciamento, ou então, né, dos processos primários, dos processos de suporte e dos processos de gerenciamento.